Então hoje a gente celebra uma data muito importante para nós, que é o Natal. Então antes da gente começar, eu gostaria que a gente abrisse as nossas Bíblias no capítulo 1 de Lucas. E hoje a gente vai tentar entender o significado do Natal. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante para todos nós, que é a esperança. Vocês já pararam para pensar se todo dia fosse o mesmo dia? Se não houvesse semana, final de semana, se não houvesse mês no ano, se não houvesse ano, se todo dia fosse o mesmo dia e você acordasse e fizesse as mesmas coisas todos os dias, e fosse um negócio assim, todo dia é o mesmo dia, não tem essa progressão de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não, é todo dia a mesma coisa. E você vai vivendo o mesmo dia, e todo dia, todo mês, é tudo a mesma coisa, não tem final de ano, não tem começo de ano. Você já parou para pensar nisso? Que até, do meu ponto de vista, até o calendário é uma bênção. Porque já pensou se todo dia fosse uma segunda-feira? Pelo amor de Deus, eu acho que psicologicamente, emocionalmente, a gente precisa desse ciclo. A gente precisa desse ciclo de parou, é final de semana e a gente vai recomeçar. Um ano está se acabando, agora mais um ano vai começar. Eu acredito que, do ponto de vista psicológico e emocional, a gente precisa desse terminar um ciclo e recomeçar um novo ciclo. E então hoje a gente vai falar de esperança, porque eu acredito que tem tudo a ver com o Natal. Porque o Natal é no final do ano, é quando a gente acaba um ano e a gente agora está começando com essa expectativa sobre um novo ano que está para começar. E eu acredito que esperança é algo muito importante para nós. Mas antes, vamos orar mais uma vez e pedir a graça de Deus sobre a palavra? Vamos orar. Pai amado, nós pedimos as Tuas bênçãos, ó Deus, sobre a Tua palavra agora. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que as meditações dos nossos corações sejam agradáveis a Ti somente. E que as palavras dos meus lábios, ó Deus, sejam de acordo com a Tua vontade. Que somente o Teu nome seja glorificado entre nós, nosso Redentor, nossa rocha e nosso refúgio. Te agradecemos, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 1 se passa num momento muito interessante da história do povo de Deus. A gente vai ler algumas passagens do capítulo 1 e à medida que eu for tratando daquilo que eu gostaria de abordar, a gente vai lendo a passagem, porque é uma passagem longa. Então eu vou salientando aquilo que eu quero enfatizar à medida que eu for compartilhando a palavra de Deus com vocês. Mas o que eu gostaria de falar para vocês sobre o contexto de Lucas capítulo 1 é que na época do nascimento de Jesus, era uma época onde Deus estava calado. Por 400 anos, já não havia profeta se levantando no meio do povo de Deus. Era um completo silêncio. Não havia ninguém se levantando no meio do povo falando assim, assim diz o Senhor. E aí revelava a vontade de Deus para o povo. Não, Deus estava em silêncio. Era uma época também muito conturbada na história de Israel, porque era a transição do Império Persa para o Império Grego, aí depois vem o Império Romano, aí vem a cultura helenística. Então, era um momento de muita transição, onde o império que dominava Israel era derrotado e vinha um novo império para dominar Israel. Então, era um momento muito conturbado, era um momento onde o templo havia sido destruído e reconstruído novamente. E era um momento onde Deus não falava nada, Deus estava calado. 400 anos. O último profeta havia sido Malaquias. E depois dele, ninguém escutava Deus falar. Você já parou para pensar?
Deus não falar nada, você buscar a presença de Deus e Deus completamente mudo. É nesse contexto onde parece que Deus havia se esquecido do seu povo e o seu povo buscava tanto a presença de Deus que começam a surgir diversas seitas no meio do povo de Israel. É nessa época que surgem os fariseus, os saduceus, os essênios, porque as pessoas estavam buscando entender o que Deus estava fazendo ali, mas Deus estava calado. Já parou, você já passou algum momento na sua vida onde você buscou a Deus e tentou escutar a Deus e parece que Deus não dava uma resposta, não respondia a sua oração? Já teve um momento onde parece que você andou num lugar onde a fonte secou, já não havia mais água e você com sede e pedindo Deus, e Deus não fala nada. Deus fala alguma coisa, mostra um caminho, dá uma resposta, mostra o que eu tenho que fazer e qual a direção que eu tenho que seguir. E Deus não fala nada. Não existe uma revelação da parte de Deus, não existe um profeta que se levanta da parte de Deus, completo silêncio. É nesse período que Deus manda um mensageiro, um anjo, chamado Gabriel, para falar com o seu povo a respeito do nascimento de duas pessoas muito especiais, João Batista e o próprio Senhor Jesus. Imagine esse acontecimento, onde Deus, que havia se calado por 400 anos, de repente ele traz uma mensagem, umas boas novas de esperança. Finalmente, aquele que estava calado por 400 anos, manda um anjo compartilhar as boas novas de esperança. Olha, o momento de silêncio acabou. Agora eu trago para vocês boas novas. Vou colocar o meu plano de salvação em prática. Como é que você receberia boas novas de esperança? Depois de um momento, de um longo tempo, onde Deus não falou nada. É isso que a gente vai ver hoje. Como é que algumas pessoas receberam essas boas novas de esperança num momento muito difícil da história e num momento muito difícil particular para aquelas pessoas. A primeira pessoa que a gente vai ver é Zacarias, o pai de João Batista. Zacarias era sumo sacerdote daquele ano e ele foi escolhido para entrar dentro do templo, num lugar muito especial para louvar a Deus. E é naquele lugar especial, naquele momento muito especial, onde somente um sacerdote, dentre muitos, poderia entrar naquele lugar muito especial. É naquele lugar, naquele momento, que Zacarias, ele tem um encontro com um anjo do Senhor, Gabriel, e ele recebe boas novas de esperança. Como é que você receberia um mensageiro que traz para você uma palavra de esperança? Olha o que aconteceu naquele momento na vida de Zacarias. A gente vai começar a ler do versículo 11 até o versículo 20. Abre a sua Bíblia então, se você já não abriu. Lucas capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 20. E aí a gente vai ver como que Zacarias recebeu essas boas novas de esperança da parte do anjo do Senhor. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos
e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Interessante que, imagina você estar ali servindo a Deus e você jamais escutou na sua vida alguém se levantar, alguém usado por Deus se levantar e falar assim: eu trago uma mensagem de Deus, assim diz o Senhor. Você nunca viu e nem ouviu falar. Você só encontra isso na Bíblia. Mas num dia onde você está encarregado de fazer algo especial, Deus manda um anjo e o anjo aparece diante de você ali e ele traz uma boa notícia. Um anjo aparece diante de você e fala com você. E te revela que a partir daquele momento, Deus estava colocando o plano de salvação em prática. Aquele plano que Deus tinha revelado, e estava revelado por tantos anos nas Escrituras, naquele exato momento, Deus estava colocando em prática e Ele tinha mandado um anjo para revelar essa boa notícia para você. E não apenas isso. Imagina você que, por alguma razão, não podia ter filhos. No caso de Zacarias e Isabel, a esposa dele, porque eles já eram muito velhos e avançados em idade, então eles não poderiam ter filhos, por causa de uma infertilidade. Deus, através do anjo, naquele momento revela que eles teriam um filho. Como é que você receberia essa notícia? Como é que você receberia uma boa notícia de esperança? É interessante que, quando a gente fala de esperança, a gente tem muita confusão em entender o que é esperança. Esperança é uma expectativa. Esperança é uma expectativa. E em geral, a esperança é uma boa expectativa, uma expectativa positiva com relação ao futuro. Mas quando a gente fala da expectativa, da esperança bíblica, a gente fala de uma expectativa confiante, uma expectativa baseada na fé, na certeza de que as promessas de Deus se cumprirão. Isso é esperança, de acordo com a Bíblia. É uma confiança, é uma expectativa, é quase que uma expectativa confiante, com certeza de que as promessas de Deus se cumprirão. Então, pensa assim, a fé seria o fundamento da esperança. E pensa que a esperança é o resultado da fé. Você pode pensar, então, que a expectativa seria o lado emocional. A esperança seria o lado emocional da fé, o resultado da fé. E imagina então, no momento onde você está ali diante de Deus, onde Deus estava calado por 400 anos, Ele fala com você através de um anjo. E não apenas isso, Ele traz uma boa notícia. O plano de salvação que as pessoas julgavam estar parado, eu estou começando ele agora. E agora eu vou usar você. E eu vou, através de você, começar esse plano de salvação. E vai ser de uma maneira milagrosa. Eu sei que você e a sua mulher não podem ter mais filhos. Mas vocês terão um filho. E esse filho que vocês terão, ele será usado por mim para começar esse plano de salvação, esse plano de redenção que eu revelei há muito tempo nas Escrituras.
Como é que você receberia essa revelação de Deus, essa palavra de esperança? É interessante que Zacarias, ele recebe com dúvida. Ele recebe com dúvida. Ele fala aqui no capítulo 18, como tereis certeza disso? Como é que eu vou ter certeza disso? Gente, parem e pensem um pouco o que estava acontecendo com Zacarias. Um anjo tinha aparecido para ele. Algo que não acontecia há 400 anos, aproximadamente. Um anjo apareceu diante dele e falou com ele. E ele ainda fala, como é que eu vou ter certeza disso? Por que será? Por que será? É importante a gente entender que é uma loucura você ter uma falsa esperança. Eu lembro que quando o Steve Jobs, o fundador da Apple, e o cara que inventou essa praga aqui, inventou, entre aspas, né? Mas ele contribuiu para isso aqui não largar mais, de não largar mais. Eu lembro que no final da vida dele, não sei se vocês se lembram, que ele teve câncer no pâncreas. E o câncer no pâncreas é um dos mais violentos que tem. E eu lembro que no final da vida dele, que as pessoas contam, é que ele deu um negócio nele que ele parou tudo. Todo o tratamento. Imagina o cara que tinha todos os recursos financeiros, acesso a tudo. Todo tipo de tratamento, ele podia fazer qualquer coisa. Teve uma hora que ele parou tudo. Teve uma hora que ele parou tudo e ele começou vou fazer esse negócio natural, vou tomar esse smoothie, esse chá, eu vou fazer essa vitamina. E ele começou a entrar nessa, numa parte do tratamento. Ele abandonou o tratamento tradicional e ele se entregou para todos esses tratamentos alternativos. E parece que todo mundo ao redor dele falando, olha, para com isso, não faça isso. E parece que isso de alguma maneira acelerou a morte dele. O que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente coloca a nossa esperança em coisas falsas. E quando você vê aquilo é uma loucura. Porque ter uma falsa esperança é loucura. É uma coisa em vão. A própria palavra de Deus fala que se a gente não tem certeza da ressurreição, que a nossa fé é vã. E nós crentes, se de fato não houve ressurreição e a nossa fé ela é nula, então a nossa esperança também é nula. Então tudo aquilo que a gente faz é em vão. Então a gente é um povo de crentes que basta terem dó de nós. Porque é loucura você ter uma falsa esperança. Uma esperança onde você deposita numa coisa que é nula. O que estava acontecendo aqui? Muitas vezes, a gente coloca a nossa esperança não em Deus, mas em outras coisas. E quando a gente coloca a nossa esperança em outras coisas, a gente passa a desacreditar daquilo que Deus pode fazer. Até mesmo um anjo aparecendo diante de você, você pede para Deus, mas como é que eu posso ter certeza disso? Gente, um anjo está na sua frente. Como é que você pode pedir ainda mais prova? Zacarias, ele não tinha esperança, ou ele tinha uma falsa esperança, porque a fé dele estava depositada na humanidade dele. Tanto é que ele fala aqui, como é que eu posso ter um filho? Como é que eu posso ter certeza disso se eu sou velho e a minha mulher também já está em idade avançada? Por quê? Porque a fé de Zacarias, ela não estava depositada em Deus. Por isso, então, a sua expectativa, ela era quase nada, porque a fé dele estava nele.
ainda que um anjo tivesse aparecido diante dele, porque a fé dele não estava em Deus, mas estava naquilo que a sua carne poderia fazer, a esperança dele estava morta. Tanto é que mesmo diante de um anjo, ele fala, como é que eu posso ter certeza disso? Será que hoje, quando a gente olha para a atitude de Zacarias, não será essa a nossa falta de esperança? Quando a gente olha para o novo ano, assim, que está prestes a começar, a nossa expectativa não é tão boa. Talvez por causa daquilo que a gente experimentou nesse ano de 2023, por causa das nossas circunstâncias atuais, por causa dos sinais que a gente tem visto ao nosso redor. Mas ainda que as circunstâncias ao nosso redor, ainda que os sinais do tempo estejam aparecendo no nosso corpo e no nosso físico, ainda que o nosso ano não tenha sido tão bom de acordo com os nossos parâmetros ou de acordo com os parâmetros e expectativas das outras pessoas, ainda assim, nós, crentes, nós podemos ter esperança. Porque para nós esperança é uma confiança inabalável, não em nós, não nas circunstâncias, mas no nosso Deus, que veio ao mundo e está vivo, ressuscitou e continua reinando, apesar das circunstâncias. A nossa fé, ela não está em nós e naquilo que nós podemos fazer com as nossas próprias forças. A nossa fé não está na capacidade humana e naquilo que as pessoas ao nosso redor, elas podem fazer ou não podem realizar. A nossa fé não está em governos, não está no ano que se passou, não está na conjectura da economia, não está nos planos dos homens, mas está exclusivamente, ou deve estar exclusivamente depositada no nosso Deus, em quem Ele é. E porque o nosso Deus é Deus, todos nós podemos ter esperança. Todos nós temos esperança, porque a nossa esperança é viva e eficaz, porque o nosso Deus é vivo, e a palavra de Deus permanece para sempre. Existe também uma outra personagem nesse Natal, que também vinha um anjo, depois de muito tempo onde Deus havia estado em silêncio. E essa pessoa é Maria. Olha como Maria recebeu o anjo que foi enviado da parte de Deus. A gente vai ler agora Lucas capítulo 1, do versículo 26 até o 38. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo. Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. É interessante que a gente vê aqui uma descrição
de quem era Maria e a situação dela. Porque se de algumas pessoas, se havia alguém naquela época que poderia colocar muitas barreiras para Deus usar a vida dela, talvez fosse Maria. Porque o que a gente vê aqui é Deus aparecendo não para alguém importante, não era um outro sumo sacerdote, não era alguém educado na lei de Deus, não era alguém que era parte do sinédrio, do governo dos judeus da época, não era um rei, um governador, um imperador. Ele aparece para uma mulher humilde, porque a gente tem aqui o relato de que ela era da cidade de Nazaré, e a gente pela própria Bíblia sabe que a cidade de Nazaré não era uma cidade com uma boa reputação. Não sei se da onde você vem, existem cidades que têm uma reputação não tão boa. Mas da onde eu venho, existem alguns lugares assim que quando você fala, o povo já... Opa, isso aí não é tão bom não. Opa, não é tão... Por exemplo, quando as pessoas falam que você vem de tal lugar, as pessoas têm a impressão, então esse aí deve ser classe alta, deve ser financeiramente estável. Agora, se você vem de outro lugar, opa, isso daí veio de um lugar barra pesada, isso daí veio do lugar onde não é bom. Nazaré era um lugar onde não tinha uma boa reputação. Era um lugar onde as pessoas da época, elas escutavam e falavam assim, opa, é do lugar barra pesada, é do lugar não tão bom assim. E o anjo aparece para uma jovem, de um lugar humilde, não com uma boa reputação. E ainda a gente vê na palavra que ela era uma virgem que estava prometida para alguém. Ela era noiva, e naquela época, quando você se tornava noiva, você já estava prometida em casamento para alguém. Ela não estava casada ainda, mas já estava tudo certo de que, olha, Maria, chegando tal data, nessa data você vai casar com José, e aí você vai se tornar esposa dele, tá bom? Então agora você é noiva, você é prometida para ele. E aí nesse momento onde aquela jovem Maria, ela é prometida para se casar com José, o anjo aparece e fala, olha, Deus está colocando o plano de redenção, de salvação em prática, e abençoada é você, porque Deus vai te usar. E Deus vai te usar de uma maneira especial. Você vai dar à luz um filho. E aí, ela chega e fala, como é que isso vai acontecer? Se eu sou virgem? É uma pergunta diferente, tanto é que a atitude do anjo, a resposta do anjo foi diferente da de Zacarias. Zacarias, ele pede uma prova, como é que eu posso ter certeza disso? E aí, por causa dessa falta de fé, porque a esperança de Zacarias estava depositada nele e naquilo que o homem podia realizar, o anjo fala, você vai ficar mudo até essa criança nascer? Maria não. Ela chega, como é que isso vai acontecer porque eu sou virgem? Ela coloca diante do anjo a sua incapacidade. E ela fala, da sua limitação, eu sou virgem, como é que eu posso dar à luz? Eu não sou nem casada ainda, eu não tenho nem marido ainda. É aí então que o anjo, ele explica, fala que aquela criança que vai ser cheirada de você, vai ser concebida pelo Espírito Santo de Deus, e ele será o Filho de Deus. Maria, ela tinha todas as desculpas que ela poderia colocar diante de Deus. Porque para uma jovem, ela ter um casamento naquela época, era o seu futuro. Porque naquela época, a pior coisa que poderia acontecer com você, é você não ter marido. Naquela época, se você não fosse casada, não tivesse filhos, não tivesse família, e não tivesse, então,
um marido, para você isso era a pior coisa. Por quê? Porque você não tinha futuro. Você não tinha ninguém para tomar conta de você. Você não tinha ninguém para prover para as suas necessidades. Você não tinha ninguém para tomar conta de você. Então, quando o anjo chega e fala o seguinte: você vai ficar grávida e você vai ter um filho, mas esse filho não vai ser do seu marido, mas vai ser alguém gerado pelo Espírito Santo de Deus. Naquele momento, o que estava em jogo era o futuro de Maria. Imagina você, onde o seu único futuro, a sua segurança é o casamento. E você está ali no meio do caminho para ter o seu futuro, entre aspas, garantido. Para você sair, entre aspas, daquele buraco, daquela situação onde você vive e ter alguma coisa, alguma esperança de uma coisa melhor para o seu futuro. Mas aí Deus vem, manda um anjo, e aí ele chega e fala: olha, você vai ter um filho. E para Maria aquilo foi uma coisa muito grande. Por quê? Porque naquele momento que ela estava arriscando era a sua reputação. Imagina uma mulher, uma menina, jovem, virgem, prometida para se casar, do nada ela chega e fala: estou grávida. Imagina, não é apenas você quebrar, acabar com a sua possibilidade de um futuro melhor, mas é você não apenas ter que lidar com a situação de que as suas esperanças de um amanhã melhor, de uma melhoria de vida, de você poder mudar de uma condição de muito pobre para pobre, você tem que lidar com a vergonha de uma reputação onde, imagina você, virgem, todo mundo botar o dedo na sua cara e falar: você não presta, você quebrou um compromisso. E ela falar: não, foi Deus. Foi Deus. Imagina, ela ter que se explicar, estando certa, sendo inocente para as pessoas ali, de que ela estava sendo usada por Deus. Mas o que é interessante é que mesmo tendo em jogo o seu futuro, a sua condição de vida, a sua melhoria de vida, a resposta dela no versículo 38 é: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Ela se rende à vontade de Deus. Por quê? Porque a esperança dela não estava no noivo. Ainda que aquilo fosse algo tão tangível para ela, muito real. As circunstâncias, apesar de serem as mais palpáveis para aquela jovem, ela se entregou totalmente àquilo que Deus tinha revelado através do anjo. Por quê? Porque a fé dela não estava naquilo que o homem poderia fazer por ela, mas estava em Deus. Ainda que naquele momento pudesse custar algo muito grande, porque não havia garantia de que José ia acolher ela. Não havia garantia nenhuma de que ela teria o suporte, o apoio, o acolhimento daquele que se tornaria o marido dela. Não havia. Mas porque a esperança de Maria era viva, era eficaz, porque a fé dela estava num Deus que é vivo e cumpre as suas promessas, então Maria, ela se entregou totalmente à vontade de Deus. Qual que é o verdadeiro significado do Natal? O Natal não é apenas a atmosfera de final de ano, não é apenas a confraternização e a celebração entre os amigos, entre aqueles que nós amamos, mas é um momento onde a gente para todas as coisas e a gente se volta novamente para o real significado das boas notícias do Evangelho de Cristo e a palavra que Deus tem trazido para nós e continua trazendo, a palavra de esperança em Cristo Jesus. Ainda que você tenha passado um ano difícil, um ano de muitos conflitos, um ano de muita tristeza,
Talvez para alguns de vocês, o ano de 2003 fica marcado como um ano de perda, um ano de vazio. Talvez você chega nesse mês de dezembro pesado, sobrecarregado. Talvez você chega aqui com muitas coisas ainda na sua cabeça, porque você olha para o ano que começa sem muita expectativa, sem muita esperança. Talvez hoje você chega nesse lugar disposto, apesar de tudo aquilo que tem ocorrido ao seu redor, apesar daquilo que Deus tem pedido de você, por você e para você, apesar de Deus estar colocando você à prova, buscando testar a sua fé, você hoje vem com um coração destemido, ousado diante de Deus, firme em se entregando nas promessas que Deus tem para você. Qualquer que seja a sua condição, a sua circunstância, hoje o que Deus nos convida é para que nós coloquemos a nossa fé no nosso Senhor Jesus, no nosso Deus, porque assim nós podemos ter uma esperança viva. Nós podemos ter uma esperança que não é falsa, que não é aquela esperança que te decepciona, não é aquela esperança vazia, onde no final das contas você só tem a perder. Você não está colocando a sua fé e a sua esperança num coquetel que todo mundo, numa coisa alternativa. A nossa fé não é colocada numa teoria, numa receita que alguém jogou em algum lugar e alguns falam que funciona. Nós colocamos a nossa fé na palavra revelada do nosso Deus. E por causa disso, todos nós, os que cremos em Jesus Cristo, nós podemos ter uma esperança com relação ao futuro, com relação ao amanhã. Por quê? Porque o nosso Deus é bom. Porque o nosso Deus é bom e Ele é vivo. Então nós temos a plena certeza de que as suas promessas, de todas as suas promessas se cumprirão em nossa vida. Então temos, todos nós, os que creem, uma esperança viva e uma esperança eficaz. Paulo, em Romanos capítulo 8, ele fala o seguinte a respeito da esperança e a respeito da nossa fé com relação ao futuro. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Amados, se hoje você vem para a presença de Deus e precisa de esperança, tenha fé. Abra o seu coração e peça: Senhor, me dá fé. Eu preciso de fé. Se você olha para você hoje e precisa de esperança, como Zacarias precisava, se aproxime de Jesus e peça fé. Porque a palavra de Deus fala que ainda que você tenha fé num tamanho de grão de mostarda, muitas coisas você pode fazer através da fé. Ainda que você tenha uma fé pequena. Então busque a Deus. Porque o fundamento da nossa esperança é fé. Se você tem fé de se entregar a Deus, se entregue e se consagre cada vez mais. Descanse na esperança que a tua fé provê. Porque a tua fé, a nossa fé, é depositada não nas coisas desse mundo, não no homem ou naquilo que o homem pode fazer, mas a nossa fé é depositada no Deus que veio ao mundo, se tornou homem e morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, e porque Ele está vivo, todos nós hoje podemos descansar, porque temos uma esperança viva,
porque o nosso Deus é vivo e Ele cumprirá toda e qualquer promessa que Ele escreveu na sua palavra. Vamos ficar de pé então e orar ao Senhor? Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra e pedimos agora, Pai, que o Senhor conforte a cada coração que hoje vem neste lugar sobrecarregado e cansado. Pai amado, talvez para nós hoje tem sido um momento difícil, um momento atribulado, sobrecarregado. Pai, a gente pede que o Senhor nos dê esperança, que o Senhor aumente a nossa fé. Talvez chegamos aqui, ó Deus, não com medo das circunstâncias, mas o Senhor tem pedido para que nós entreguemos o nosso futuro nas tuas mãos. O Senhor tem mostrado claramente, ó Deus, que o Senhor deseja de nós é que entreguemos, ó Deus, os nossos planos, as nossas preferências e coloquemos todo o cuidado do amanhã nas tuas mãos. Então, ó Deus, que o Senhor nos dê a fé necessária para que a nossa fé esteja depositada não na segurança do mundo, na segurança do homem, mas na segurança que o Senhor dá. Pai amado, que essa esperança seja o motor motivador da nossa vida diária com Cristo. Pai amado, pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, que este Natal seja não apenas um